Olá, irmãos, bom dia a todos. Nós estamos começando mais um estudo da nossa escola dominical e, portanto, desejamos a todos aí realmente que sejam bem-vindos a mais esse estudo da primeira IPI de Osasco, Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, uma igreja acolhedora. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos nessa reflexão. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco. Sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Nossa programação pode ser acompanhada pelo YouTube. Todos que estão nos acompanhando, com certeza, somos todos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. E nós vamos dar início ao nosso estudo, tendo um momento de reflexão, um momento de oração, que possamos estar prontos para esse estudo, de acordo com a mensagem que Deus tem para nós hoje.
que toda a nossa glória e adoração seja para o nosso Deus. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, baseado no estudo bíblico doutrinário preparado pelo reverendo Elisiel Peixoto de Andrade. Ele é pastor presbiteriano com mais de 25 anos de experiência e autor de inúmeros estudos bíblicos para uso em escola dominical. Hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre o capítulo 17 da Confissão de Fé, que fala sobre a perseverança dos santos, e o estudo está baseado em João 10, 28 e 29. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 17, como nós mencionamos, que fala sobre a perseverança, né? E lá em Mateus 24, 13, Jesus está dizendo: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, existe uma necessidade de perseverança, de persistir, de continuar e não desistir. Como vemos aí na foto, uma pessoa que não pode desistir, ela tem que perseverar. Seu objetivo é subir toda a montanha. Então, repetindo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus em Mateus 24, 13. Como temos sido nossos estudos, nós hoje teremos 3 sessões sobre o tema perseverança dos santos, e vamos começar agora com a primeira sessão, a certeza da perseverança. Deus não perde os seus redimidos. Os que Deus aceitou no seu bem-amado, os que ele chamou eticamente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair no estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Nós temos aí as referências bíblicas, que depois vocês poderão estar consultando. Então, na primeira sessão, vamos aos comentários dessa primeira sessão e começamos sempre com uma pergunta: qual a certeza da perseverança? A resposta está na própria pergunta, né? A certeza. O verdadeiro cristão não pode cair totalmente, ele tem que ter a certeza dessa perseverança. Algumas denominações evangélicas não acreditam na perseverança dos santos. Não acreditam que um salvo pode perseverar até o fim. Eles acham que é possível cair totalmente. Nós admitimos que é possível cair, no entanto, não sei se vocês prestaram atenção nas palavras, a queda, essa queda, ela não pode ser nem total e nem final. Tem até um ditado que a gente diz, né? Não é o cair do homem, mas o levantar de Deus. Então, só reforçando aqui, isso não é bíblico. É um ditado popular, né? Não está escrito na Bíblia. Um verdadeiro salvo, um verdadeiro cristão, não pode cair no estado de graça, nem total e nem finalmente. Algumas igrejas evangélicas afirmam que sim, é possível cair sim. É possível, inclusive, perder a salvação. Então, por isso nós estamos aqui fazendo esse estudo de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, que nós, da Igreja Presbiteriana Independente, aceitamos. Quero falar um pouquinho sobre a primeira palavra que está em destaque aí em verde. Aceitou. É muito comum as pessoas falarem: quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus. Algumas pessoas dizem assim: bom, eu vou curtir a vida, vou aproveitar a vida, aí quando eu tiver lá uma certa idade, aí eu aceito Jesus, eu me converto. É Deus quem me aceita. Em João 15:16 diz assim:
não foste vós, pelo contrário, foi eu que vos escolhi a vós outros. É mais ou menos assim, Jesus te aceitou e você aceitou Jesus depois. O primeiro passo é sempre de Deus por uma razão simples. Lá em Efésios 2:1 diz: Ele lhes deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Deus nos escolheu. Não sou eu que aceito, mas é Ele que me aceita e Ele faz um convite soberano, gracioso, bondoso, irresistível. E aí nós respondemos positivamente, dizendo que sim. Né? Como nós vimos em outras lições, muitas vezes nós nos arrependemos, temos uma transformação, somos perdoados e temos uma nova vida. E aí nós temos que perseverar nesse novo caminho que estamos seguindo. A segunda palavra aí está em verde, está bem amado. Não tem nada a ver com o Jorge Amado. É uma referência a Jesus. Mas que Deus aceitou em seu bem amado, significa em seu Filho Jesus Cristo. Não podemos cair nem total e nem finalmente. Uma queda parcial, é possível que haja uma queda parcial. Uma queda final para o salvo. Nós não entendemos dessa forma. Não podemos cair totalmente e perdermos a salvação. Deixa ver o que a Bíblia diz. Então, vamos ver os próximos passos de acordo com que as referências bíblicas que nós temos. Então, a primeira referência aqui está lá em Filipenses 1:6, né, que o apóstolo Paulo escreve, né, que ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o versículo diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Nós destacamos aí a palavra certo, que é para concordar, está afirmando com certeza da perseverança de Cristo. Então vejam, né, que Paulo não tem nenhuma dúvida. Ele diz: eu estou certo, não há dúvida. Ele não titubeia em relação a esse assunto. Ele diz assim: eu tenho uma certeza plena, concreta, absoluta. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia aqui é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então a ideia é o seguinte: se Jesus começou uma boa obra em você, ele vai terminar, ele completá-la. Então, ele vai terminar de forma completa. E olha como esse versículo é confortante. Saber que Deus está conosco, que nele nós podemos perseverar, nós podemos caminhar a despeito das lutas, das dificuldades. Então, nós temos vivido aí, né, pandemias, desempregos, doença, mas Deus está conosco, nós podemos perseverar, nós podemos caminhar a despeito das lutas, das dificuldades do nosso dia a dia. A certeza de que Jesus está conosco e tem nos abençoado. Caminhar nessa vida com certeza é uma das convicções mais importantes da nossa vida. Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo. Pense sobre esse convite. Você gostaria de caminhar nessa vida como o apóstolo Paulo caminhou? A segunda referência está em João 10, 28, 29. Que em João 10 ele fala sobre o bom pastor, né? Eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. É nesse contexto que Jesus está dizendo em João 28 e 29. Deus lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha vida. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Então, nós vemos aí, inicialmente, o versículo 28, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará na minha mão. A expressão enfática, eu lhes dou, não é uma possibilidade, é algo concreto. A salvação é uma certeza de que nós podemos ter em relação a Deus. Vocês percebem, tanto no versículo 28 quanto no 29, a expressão arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar as ovelhas das mãos de Jesus. No versículo 29, né, ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 2, quando Jesus diz que os 7 candeeiros estão na mão dele, os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, os 7 anjos que provavelmente são os 7 pastores das igrejas. Jesus diz: olha, eu tenho na minha mão. Eu os tenho na minha mão, diz lá em Apocalipse. Quem é que pode abrir a mão de Jesus? Em João 10 e em Apocalipse, no capítulo 2, falam sobre a mão de Jesus. Quando ele disse, os candeeiros estão na minha mão, eu as tenho na minha mão, quem pode abrir a minha mão? Quem pode arrebatar aquelas ovelhas do meu aprisco? Aquelas pelas quais eu dei a vida eterna. Então, Jesus que veio aqui na terra, sofreu, lutou, derramou seu sangue por nós, morreu numa cruz, derramando seu sangue por nós, perdoando nossos pecados, dedicando a sua vida no plano de salvação, né? Ele não vai deixar assim, simplesmente, sem nós termos um cuidado especial. Deus está cuidando de nós diariamente. Então, se nós estamos na mão de Deus, quem ousaria em sã consciência arrebatar, abrir a mão de Deus? Ninguém tem esse poder. Ninguém pode arrebatar as ovelhas que estão na mão de Deus. Vamos ver um outro versículo aqui, uma outra referência bíblica que está em 1 Pedro 1:5-9. Quem são os guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo? Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, ele está falando sobre a certeza da perseverança. Veja, Pedro em concordância com Paulo, lá em Filipenses 1:6, e em concordância com João 10. Então, em todos esses versículos da Bíblia, nós falamos sobre a concordância, uma concordância entre eles sobre a certeza da perseverança. Nós acabamos de ler agora, somos guardados por quem? Somos guardados pelo poder de Deus, como está dizendo aí em 1 Pedro 1:5. Essa guarda, Pedro diz no versículo 9, é para o fim, para um propósito. Então, Deus nos tem guardado, né, pelo poder de Deus, mediante a fé. Né? Com qual propósito? Nós podemos ter a certeza da perseverança, que é a salvação da alma. Então, aí está mostrando realmente a perseverança, a importância da perseverança. E aí, Spurgeon, ele tem a seguinte declaração nos seus livros: minha confiança em minha preservação não está na minha habilidade de perseverar, mas minha confiança repousa no poder de Cristo de sustentar-me em sua graça, e pelo poder de sua intercessão por nós, ele nos trará em segurança. Essa é um trecho, uma declaração de Spurgeon que está em um dos seus livros. Então, em síntese, esse primeiro capítulo
ele fala que o redimido em e por Cristo permanece eternamente salvo. Não é o crente que persevera, é Deus quem o mantém perseverante no seu reino. Agora, na segunda sessão, nós temos aqui a dependência da perseverança. Nossa fortaleza é Deus. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, nós temos aqui as referências bíblicas que poderão ser consultadas. Antes de nós irmos para os comentários, temos aqui, né, na Confissão de Fé de Westminster, a pergunta 79, que aparece aqui para nós. Poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam? A resposta é: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair no estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, nós vemos aqui as referências sobre essa pergunta e resposta. Então, agora nós vamos aqui fazer os comentários dessa sessão 2 e começando com a pergunta: de quem depende a perseverança dos santos? Talvez alguém possa responder, né? Depende de mim, depende do meu esforço, da minha capacidade, depende da minha leitura bíblica, depende da minha vida de oração. Então, depende de mim? Não depende de mim, não depende de você. Não depende também de nenhum de nós. Algumas questões para pensarmos, né? E a primeira coisa é que do que ela não depende. Então, a pergunta é: de quem depende? Então, nós vamos ver aqui. De quem ela não depende, primeiro. Não depende do livre-arbítrio. Então, nós temos todo um estudo feito sobre o livre-arbítrio, que já está no YouTube, que vocês podem acessar e assistir essa aula específica. Porém, resumidamente, né, para nós termos um entendimento melhor durante a nossa aula aqui, vamos falar de forma resumida. Só quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, durante a sua criação. Por quê? O que é livre-arbítrio? Então, a melhor definição que nós temos, né, e a mais resumida é: livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Só quem pode fazer isso foi Adão e Eva. Por quê? Adão e Eva foram criados bons. Então, a natureza de Adão e Eva, na sua criação, eles eram uma natureza boa. Eles sabiam que tinham o mal, mas ele era de uma natureza boa. Por isso, eles tinham o livre-arbítrio. Eles eram bons e perfeitos, mas poderiam ser maus, né? Mas eles foram criados bons e eles eram bons. Poderiam fazer o caminho inverso. Poderiam se tornar pecadores. Então, Adão e Eva foram criados com uma natureza boa. Eles sabiam que existia o mal, tanto que Deus falou com eles, né, para eles não comerem daquela árvore de conhecimento, porque a partir daquele momento eles cairiam em pecado, eles iriam desagradar a Deus e se tornariam maus.
Então, eles sabiam que poderiam, mas eles eram bons. Por isso, eles tinham esse livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então, a capacidade para fazer algo contrário à sua natureza. Eles, sendo bons, poderiam ser maus e se tornaram maus. Isso é livre-arbítrio. Porém, né, agora vamos ver o caminho de volta. Se eles eram bons, eles tinham livre-arbítrio, e aí eles escolheram e foram para o caminho do mal, né? Agora o homem é mau. Ele não consegue mais fazer o caminho de volta. Ele não consegue ser bom 100%, porque agora ele já tem a natureza, né? Na natureza dele já tem a questão do bom e do mal. A teologia reformada tentou resolver essa questão. Nós não temos mais livre-arbítrio. E a definição da teologia reformada diz que nós hoje temos o que nós chamamos de livre agência. Tá? Nós somos seres livres, podemos fazer determinadas escolhas na nossa vida. Por exemplo, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, se eu vou comprar uma casa, um apartamento, qual o modelo do carro que eu vou comprar, qual a cor da roupa que eu vou usar. Então, nós escolhemos, né, e podemos tomar essas decisões. Então, a livre agência diz assim, nós temos liberdade para fazer escolhas, mas quando vai para o campo espiritual, nós não temos, então, o livre-arbítrio. Tudo isso que estou dizendo para vocês é para desconstruir, né? Agora vamos construir, né? Vejamos as expressões que estão em amarelo. Decreto da eleição de Deus. Então, em Efésios, Paulo diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Então, depende do decreto. O decreto de Deus também é uma das primeiras aulas que nós estudamos, que está lá no canal do YouTube. Depende do Pai, depende de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Lá no Éden, Deus fez dois pactos com a humanidade. O pacto das obras e o pacto da graça. Então, vamos ver nos próximos slides as referências bíblicas que nos ajudarão a entender melhor. A primeira referência bíblica está lá em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que lhe pertence. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vocês vão ver que o destaque, né, nesses 3 versículos, fala da pessoa, o segundo vai falar do Pai, e o outro vai falar da pessoa e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui 3 referências bíblicas, e a primeira referência bíblica está focada na pessoa. Então, de que depende a perseverança? Primeiro, eles desconstroem, não é do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas contrárias à sua natureza. Paulo diz que Deus conhece todos aqueles que lhe pertencem. Todos, para confirmar com isso, em Apocalipse 7, ele menciona um número, 144 mil. Então, nós entendemos que esse é o número, não é um número literal. Esse número é simbólico, representa os salvos de todos os tempos, de todas as épocas. Quando Jesus, lá em Apocalipse, foi mencionado 144 mil, a gente vê que é um número exato, para mostrar que o Senhor conhece todos os que lhe pertencem. Não são 143, não são 145, são 144, demonstrando exatidão. Eu conheço cada um de vocês. A dependência da perseverança está na pessoa do Filho. A segunda referência, como nós falamos, né, ele fala do Pai. Está lá em Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aqui aparece novamente, né, assim como nos escolheu nele. Jesus, que está aí, né, antes da fundação do mundo. Deus fez um plano perfeito, mas quem pecou foi o homem, foi Adão e Eva, contrariando o seu livre-arbítrio. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Falamos do Filho nesse capítulo 2. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira referência que está aqui projetada. E eu pedirei ao Pai, e eles lhes dará um outro Consolador. Então, esse Consolador está destacado, inclusive, mas ele se refere ao Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Então, a perseverança depende do Pai, que conhece todos nós, que conhece cada um. Depende do Filho, que nos elegeu antes da fundação do mundo. E depende também do Espírito Santo, conforme diz lá em João, capítulo 14, nos versículos 15, 16 e 17, que diz: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, lhes lhe dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará com vocês. Então, a gente vê aí Jesus prometendo o Espírito Santo, o Consolador. Então, essa segunda sessão, em síntese, né, ela se refere à perseverança não depende da capacidade humana nem de seu livre-arbítrio. A perseverança firma-se na eleição eterna, na imutabilidade dos feitos de Deus, no insondável amor divino, na mediação intercessória de Cristo, na permanência do Espírito Santo no eleito regenerado, na semente de Deus no redimido, na natureza da graça. Agora nós vamos para a terceira sessão, né? E última sessão, as consequências do pecado. Tá? Mas antes de nós lermos essa terceira sessão, já quero deixar aqui uma pergunta e alguns comentários para a nossa reflexão. E qual é a importância dessa sessão, né? Dessa terceira e última sessão? Porque se está tudo decretado, se foi tudo feito na eternidade, se Deus é soberano, então, onde é que fica a minha responsabilidade humana? E quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, aí temos as consequências. Vejamos agora a terceira sessão. É possível a queda temporária do Saulo? Então aí diz, ele, os santos, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios da sua preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles. Incorrem, assim, no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados da sua graça e confortos. Têm o coração endurecido
e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros, e atrai sobre si juízos temporais. Aqui estão algumas referências bíblicas que vocês poderão depois verificar. E agora vamos ao comentário dessa terceira e última sessão. Vocês podem ver no texto que nós destacamos aqui, 8 consequências, né? Desagradar a Deus, entristecer o Espírito Santo, ficar privado das suas graças e conforto, o endurecimento do coração, a consciência ferida, prejudicar, escandalizar e atrair. Essas são as 8 palavras que nós destacamos aqui, né, com relação a essa pergunta, as consequências de cair no pecado. E agora eu quero dividir esse texto, né, em 3 partes. A primeira parte é eles, os santos, porém. Então aí nós temos o quê? Uma causa, né? Pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação. A segunda parte diz, podem. Então, é um fato, cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. E a terceira parte diz, assim, então nós temos ali uma causa, um fato e agora a consequência. Incorrem no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em algumas medidas, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, nós vemos aqui essa terceira sessão dividida, e, em síntese, essa terceira sessão, tá, podemos resumir aqui, que a salvação não livra o salvo dos problemas naturais da vida, nem das tentações, mas os livra da deserção irremediável da graça salvadora. Então, Deus não promete, né, uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma tentação, né, sem nenhuma aflição. No mundo tereis aflições, mas, né, como diz aqui, nós temos a graça de Deus, nós podemos estar em constante comunhão com Deus, nós temos o arrependimento que nós estudamos no domingo anterior, tá? Então, essa comunhão com Deus, tá? Ele nos livra, tá, dessa deserção irremediável da graça salvadora. Então, nós passaremos por tribulações, mas nós não perderemos essa salvação se mesmo nesse momento nós continuarmos com ele. Ele diz aqui, o eleito regenerado, quando peca insistentemente, é disciplinado e até castigado por Deus. Deus permite o fracasso do justo para discipliná-lo, não para destruí-lo. Então, isso que nós temos que ter sempre em mente, que tudo que acontece, nós temos que ver, né, por que está acontecendo isso? Para que está acontecendo isso? Que lição nós podemos tirar? Qual a aprendizagem que nós temos desse momento difícil que nós estamos passando? Porque tudo, como nós ouvimos no começo, é para a glória de Deus. Ele quer o quê? Está nos construindo. A cada dia Deus está nos construindo. Que muitas vezes nós começamos a nos desviar, a querer sair do caminho, e Deus já está trabalhando nessa nova reconstrução. E às vezes nós temos que passar por caminhos difíceis para aprendermos e voltarmos para Deus. Então, resumindo o nosso estudo de hoje, tá? Nós vamos ter aí, na primeira sessão, a certeza da salvação, da perseverança, desculpa, a certeza da perseverança, né, que nós vimos. Na segunda sessão fala sobre a dependência da perseverança
não é do livre-arbítrio, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a terceira sessão fala sobre as consciências dos pecados. Podemos atrair juízos temporais, porém nunca eternos. Então, esse foi o capítulo 17, que falou sobre a perseverança dos santos. E para finalizarmos, eu quero deixar aqui esse texto com vocês, de Charles Spurgeon, pregador batista, que diz: minha esperança de ser preservado até o fim se baseia no fato de que Jesus Cristo pagou caro demais por mim para deixar-me escapar. Cada crente custa-lhe o sangue do seu coração. Vá ao Getsemane e ouça seus gemidos. Depois aproxime-se e observe o suor de gotas de sangue. E diga-me, ele perderá uma alma em favor de quem sofreu tanto assim? Complete-o pendurado na cruz, torturado, zombado, carregado com um terrível fardo e, então, escondido da face de seu pai pelo eclipse. Você acha que ele sofreu tudo aquilo e ainda assim permitirá que aqueles em favor de quem suportou isso sejam jogados no inferno? Ele seria um perdedor maior que eu, se eu viesse a perecer, pois ele perderia o que lhe custou a sua própria vida. Aqui está a sua segurança. Você é a porção do Senhor, é a sua herança, não lhe será roubada. Então, que vocês possam depois ler talvez com mais calma e refletir sobre esse texto da perseverança. Nós aqui já deixamos o nosso obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Aqui tem algumas referências, né, do material que nós utilizamos na preparação e estudo nesta manhã. E sempre aqui agradecemos ao presbítero Júlio e a minha esposa Edna, né, pela parceria na preparação dessa aula. Nós também trocamos ideias, conversamos, né, e nos ajudamos na preparação dessa aula. Então, nós fizemos esse agradecimento a esses irmãos. E, finalizando, nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando a cada um na sua necessidade e esperamos encontrá-lo no próximo domingo. E, sendo que vocês quiserem também consultar no YouTube, lá nós temos as nossas aulas todas gravadas, nossos cultos também estão lá, que vocês poderão nos acompanhar. Muito obrigado.